Olá, boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite e agradecer as extraordinárias palestras a que tenho assistido. Como 15 minutos era tempo a mais, nós achámos por bem dividir os dois. Vamos falar, de facto, do Almada Negreiros e particularmente do abstracionismo geométrico do Almada Negreiros. O Almada, como sabem, é um artista multidisciplinar, esteve envolvido, evidentemente, na literatura, em manifestos, em cenografias, em milhentas coisas, e na sua obra plástica, que é extensa. É preciso lembrar que o Almada nasce em 1893 e morre em 1970, o que quer dizer que atravessa todo o século XX, portanto, a sua obra é muito extensa e a sua obra plástica é particularmente extensa. Há uma progressiva, na sua obra plástica, visual, há uma progressiva aproximação à abstração geométrica, como quase se a geometria se fosse apoderando da sua obra visual plástica. Eu vou fazer uma pequena introdução em relação àquilo que leva Almada Negreiros a apaixonar-se pela geometria, e depois o Pedro então desenvolverá. Curiosamente, ao contrário do que poderíamos pensar, o Almada descobre a geometria muito novo. Ele nasce em São Tomé e Príncipe, vem para Portugal para colégios jesuítas, de que já falámos, aliás, hoje, ou de que falaram, e logo muito cedo, em 1916, conta-nos o Almada Negreiros, nós não temos a certeza que isto seja absolutamente verdade, mas ele conta este episódio por duas ocasiões. Ele conta-nos que em 1916 vai com os seus dois compinchas do modernismo da altura, o Amadeu de Sousa Cardoso e o Santa Rita Pintor, que infelizmente morrem 2 anos depois, morrem em 1918, os dois. Mas em 1916, dizia eu, o Almada vai com eles ao Museu Nacional da Arte Antiga visitar os recém-encontrados e muito recém-expostos painéis de São Vicente, atribuídos a Nuno Gonçalves. Todas estas histórias são-nos contadas pelo Almada numa série de entrevistas interessantíssima que faz com António Valdemar, publicada. Todas essas entrevistas são publicadas no Diário de Notícias em 1960, foram recentemente reeditadas pela Assírio, e, dizia eu, é nessas entrevistas que ele nos conta este episódio. O episódio trata-se de os três a chegar ao Museu Nacional da Arte Antiga para visitar os painéis de São Vicente e de Almada a apaixonar-se imediatamente por uma outra obra que estava também no Museu Nacional da Arte Antiga, aliás, ainda lá está, inclusivamente em grande destaque, felizmente, que é um Ecce Homo, uma peça que na altura também era atribuída a Nuno Gonçalves, embora isso agora já tenha sido provado que não é o caso. Almada fica fascinado com aquela obra, chama os dois compinchas modernistas, maravilhados, discutem várias vezes sobre a obra e saem dali com uma perspectiva de radicalizar a arte portuguesa moderna em função, precisamente, da arte portuguesa primitiva que estava agora a ser valorizada pela primeira vez. Quando eu digo primitiva, refiro-me àquilo que normalmente associamos ao Renascimento português, nomeadamente Nuno Gonçalves, entre outros. Estes são, evidentemente, os famosíssimos painéis de Nuno Gonçalves, painéis de São Vicente atribuídos a Nuno Gonçalves. É importante lembrar que, à época, eles não estavam expostos como nós aqui os vemos agora. Esta imagem é de António Trindade, na sua tese, que é uma tese dedicada à perspectiva linear sobre a pintura de abóbadas, tetos, mas também pintura de cavalete. Aqui António Trindade mostra-nos exatamente aquilo que o Almada Negreiros notou, que era a grande estranheza na forma como os painéis estavam expostos na altura. Isto é, os painéis, quando foram, depois do restauro por parte de Luciano Freire, quando foram expostos no Museu Nacional da Arte Antiga, foram expostos não como um políptico de 6, com uma perspectiva, com um ponto de fuga comum, como nós aqui vemos, em que os ladrilhos todos confluem para o mesmo ponto de fuga, mas sim, estavam dispostos como 2 trípticos independentes, portanto, 2 conjuntos de 3 painéis de pintura independentes. E o Almada é que, ele, já em discussões com historiadores de arte da época, que achavam que aquilo não era uma disposição muito provável, já havia um certo pressentimento de que aquela não seria a disposição dos painéis, mas o Almada é que nota que há este perspectivado comum a todos os ladrilhos e, portanto, propõe esta
disposição que ainda hoje, evidentemente, se mantém. Falava-vos eu há pouco da obra Ecce Homo. É precisamente a partir dessa obra, Ecce Homo, que depois do Almada notar a importância daquele elemento geométrico que é a perspectiva linear nos painéis de São Vicente, ele começa a explorar alguns elementos geométricos em função daquilo que é, por exemplo, neste caso, a proporção da própria pintura. Hoje em dia, eu já vos disse, a obra não é associada a Nuno Gonçalves. Esta obra, aliás, é uma de 3 cópias, pensa-se que 3 cópias muito semelhantes, estas 3, uma no Museu de Beja, uma no Museu de Setúbal e uma no Museu Nacional de Arte Antiga, e como são tão parecidas, pensa-se que devem ser cópias, talvez, lá está, de um original perdido atribuído a Nuno Gonçalves. Esta madeira já foi estudada, é tardia, é de muito mais tarde. De qualquer forma, dizia-vos eu, é a propósito desta obra que Almada começa efetivamente a explorar proporções e elementos geométricos na composição. De tal forma que chega a estas propostas, então, em que já tenta confluir a disposição dos painéis de São Vicente, mais aquele Ecce Homo, mais uma série de outras pinturas que estão todas elas no Museu Nacional de Arte Antiga, em função, precisamente, como vos dizia, da geometria, de pressupostos geométricos. Estou a falar exclusivamente de geometria plana, estou a falar de proporções de retângulos específicos, estou a falar da divisão da circunferência em 5 partes, 6 partes, 7 partes, 8 partes, 9 partes iguais, e do jogo geométrico de tudo isso. Estas são as propostas de reconstituição retabular do Almada Negreiros das pinturas do Nuno Gonçalves para o Mosteiro da Batalha, coisa que hoje, em termos historiográficos, está, enfim, deixou-se essa teoria, mas esta era a proposta do Almada. E anos depois, à medida que a geometria vai tomando, como disse, conta da sua própria obra plástica, vai também tomando conta da sua teoria. Isto é, o Almada não só, muito reconhecidamente, é um pintor, um desenhador, etc., mas ele também elabora, curiosamente, toda uma teoria sobre a relevância da geometria nas expressões artísticas, culturais, etc., ao longo de todos os tempos e de toda a história. É uma teoria um bocadinho alucinantemente englobante, digamos assim. Ele quer, de facto, provar ou demonstrar que todas as manifestações culturais, podem ser expressas através de um cânon geométrico. Essa é a teoria dele. E o cânon, diz ele, não é uma obra nossa, não é uma coisa que o homem faça, é uma coisa que o homem capta exclusivamente. Depois ele procura, durante anos a fio, provar esse cânon, demonstrar esse cânon, pegando em inúmeros exemplos da história da arte. O Pedro vai, naturalmente, desenvolver um pouco mais agora essa ideia, mas gostava de vos deixar só com este pequeníssimo pormenor da tapeçaria, o número, que está no Tribunal de Contas, onde vemos alguns dos exemplos da história das civilizações e da cultura que o Almada tenta ir buscar para tentar consubstanciar esse cânon que vos falei. E então, tal como o Simão vos tinha dito, o Almada não só trabalhou este cânon no sentido de o aplicar ao estudo quer do Ecce Homo, quer dos painéis de São Vicente, mas de facto ele elaborou algo que pode ser considerado um pouco uma teoria. Uma teoria diferente daquela que nós estamos habituados, portanto, não é uma teoria com palavras em que se vai explicando passo por passo, resultado por resultado, até chegar a um ponto final. É uma teoria eminentemente visual. É uma coleção de desenhos, temos aqui alguns desenhos dessa coleção, em que ele vai, de facto, construindo coisas cada vez mais complicadas, mas sem explicar nem os métodos de construção, nem aonde quer chegar. Isso são coisas que nós temos de deduzir olhando para os desenhos. E é uma das coisas que o Simão e eu temos em mãos, neste momento, é tentar ordenar e dar consistência a este conjunto de azulejos. Este conjunto de desenhos. Vou falar-vos de 2 destes desenhos. Um é este, chama-se a relação 9-10, é uma coisa que ilustra um dos conceitos que a Almada falava muito, a relação 9-10. Aqui trata-se de uma construção geométrica em que aparece ali um 9 e um 10,
Eu não vou descrever a construção porque não temos tempo, mas é tudo feito com régua não graduada e compasso, traçam-se aquelas circunferências, aquelas linhas, e aqueles pontos 9 e 10 designam aproximadamente a 9ª e a 10ª partes da circunferência, contadas a partir do 0, que está ali embaixo do lado direito. Estas partes não são exatas, são aproximadas. A 10 é exata, a 9 é aproximada, mas este era um dos conceitos que a Almada prezava mais, esta relação especial entre o 9 e o 10. E já que falamos de património, esta mesmíssima construção pode ser vista na Estação do Saldanha, que aliás toda ela é dedicada à Almada Negreiros. Aqui, não só, aqueles dois risquinhos que dão o 9 e o 10 não estão desenhados, o que está ali enfatizado é a proporção de 9 para 10 do diâmetro das duas circunferências. Mais uma vez, é uma proporção aproximada, não é exata. O Almada tinha consciência que não era exata, mas ele vivia com isso, digamos assim. Era um dos pressupostos da sua teoria. Outra construção que ele prezava muito era o ponto da Balhut, também este está na Estação do Saldanha, e este tem uma particularidade. É construído a partir de uma quadra que oriunda dos construtores medievais de catedrais, de uma associação chamada a Balhuta. A quadra está ali e pretende encontrar um ponto que está no círculo, no quadrado e no triângulo, que seria fundamental para essas construções. Há pessoas que dizem que este ponto não teria a ver com construções físicas, seria um ponto com um significado mais místico. Enfim, Almada entendeu isto como um ponto geométrico e esta é a construção que propõe para ele. Portanto, temos uma circunferência cá fora, temos aquelas duas linhas e traça-se aquela linha amarela, digamos, a descer, e a interseção dessa linha com a circunferência dá o tal ponto de onde nasce um quadrado e um triângulo. O que é curioso neste triângulo é que, de facto, é um triângulo que tem medidas de 3, 4, 5, que é uma coisa absolutamente inesperada. E aqui é exato, ou seja, se fizermos esta construção rigorosamente, as medidas do triângulo saem exatamente 3, 4 e 5, sem aproximação. Aquilo, naturalmente, é uma parte do painel começar, onde ele inscreveu esta construção. Isto aparece também, estas referências ao triângulo 3, 4, 5 aparecem em mais sítios, nomeadamente no pórtico da Faculdade de Direito, do lado esquerdo, e também nos murais do edifício das Matemáticas de Coimbra. Aqui o 3, 4, 5 aparece naquela corda que está atrás da figura do lado direito. Há uma corda e há 3 nós, e esses nós marcam aquelas distâncias de 3, 4 e 5. É uma referência a uma corda que era, de facto, usada pelos egípcios para marcar ângulos retos. E, portanto, há uma referência também histórica aqui para, de alguma maneira, enquadrar, para dizer que esta coisa, que este 3, 4, 5 é parte deste cânon que existia em todo o lado. Bom, em relação ao painel começar, o Simão e eu fizemos um site que está ali embaixo, o Gulbenkian.pt Almada-Comecar. Quem quiser saber mais sobre este painel, nós só falámos mesmo da última parte, mas ali temos várias coisas descritas, de modo que, enfim, está à disposição, pode ser visitado. E pronto, e de certa maneira a ideia de cânon está ligada de certo modo, enfim, pode interpretar-se o título do painel começar como uma referência a este cânon, citando mais uma vez Almada. É uma das frases das entrevistas em que ele diz como não podia deixar de ser, antes do cânon não há nada. Muito obrigado.